Olá, no Repórter Eco Especial de hoje, conheça o filme que faz homenagem ao brasileiro considerado um dos maiores paisagistas do mundo. Você acompanha também o balanço dos principais temas ambientais de 2018 e os próximos desafios da área. E ainda 2019 é Ano Internacional das Línguas Indígenas. A data foi escolhida pelas Nações Unidas para mostrar a importância de preservar as línguas de povos diferentes que estão ameaçadas em vários cantos do planeta. Poluição dos oceanos por plástico, desmatamentos e aquecimento global são alguns dos assuntos que devem se manter em destaque no ano que se inicia. E documentário lança um olhar sobre a vida de Roberto Burle Marx, famoso pela criação de jardins com espécies da nossa biodiversidade. A ONU declarou 2019 Ano Internacional das Línguas Indígenas. Se medidas urgentes de preservação não forem tomadas, a humanidade pode perder uma rica diversidade de línguas, suas histórias, tradições e memórias. Xandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio Guarani, eu rimo vou mandando em Guarani, escuta econômico, é cunha, tengue, é curigue, e portunha, wajererique. Terra indígena Jaraguá, noroeste da capital paulista. O grupo Os Guarani canta na língua materna o refrão do rap O Índio é Forte. Apesar do contato intenso com os não indígenas que vivem ao redor da aldeia, a cultura da etnia Guarani-Mbiá resiste. O rapper Jefferson Xondaro, palavra que significa guerreiro, só se comunica com a filha Paraputi em Guarani. Acho que as pessoas mais importantes para a gente não perder a nossa língua, a nossa cultura, são os nossos xeramões, né? Que são os pajés e as pessoas mais antigas da aldeia. São muitas e muito importantes as funções da linguagem: comunicação, interação social, desenvolvimento, educação. Ela também é uma espécie de depósito da identidade única de cada um, da tradição cultural, da memória. Mas, apesar desse imenso valor, existem muitas línguas ao redor do mundo que estão desaparecendo numa velocidade alarmante. É por isso que a ONU declarou 2019 o Ano Internacional das Línguas Indígenas. A linguista Luciana Estorto, professora da USP, estuda variedades linguísticas, documentação das tradições orais e arte verbal dos povos. Quando eu vou na Amazônia estudar uma língua, eu sinto que eu estou abrindo um tesouro, né? É um tesouro cultural, é um tesouro linguístico, tem segredos lá que ninguém conhece. Especialistas afirmam que em 1500 eram faladas 1.775 línguas no território onde hoje é o Brasil. Em 86 eram 180. Hoje podem variar entre 150 e 165, dependendo se é língua ou dialeto. Pelo menos 30 estão em risco de extinção. O linguista Vilmar D'Angelis, professor da Unicamp, afirma que a iniciativa da ONU é fundamental. Você tem uma sociedade que, durante milênios, conheceu uma região, viveu sobre ela, viveu suas experiências pessoais, de comunidade, de relacionamento humano e social, e construiu para isso uma maneira de expressão, que é a língua. E essas sociedades indígenas na América, elas fizeram coisas fabulosas, como, por exemplo, a domesticação da maior parte das plantas que hoje movem o mundo. Dirá Guarani embala filha ao som de canções dos Guarani-Mbiá, na aldeia Calipiti, da terra indígena Tenondé-Porã, extremo sul da capital paulista. Aprendeu a falar português com 11 anos, ao entrar na escola do Juruá, o não indígena. Para Juruá, tudo que é mais importante tem que estar no papel. Para a gente, tudo que é importante tem que estar na fala que vem do nosso coração, do nosso espírito. Essa língua materna, ela só se fica fortalecido por conta da comunidade, por conta de existir aldeias indígenas, porque as pessoas estão
se fortalecendo junto, falando junto, cantando junto. Acostumado a ouvir português desde pequeno, filho de mãe mestiça, Mateus não falava guarani. Eles mudaram de aldeia, prática comum nessa etnia, para aprender. Fiz alguns amigos e com esses amigos eu conseguia falar em guarani. E ela aprendeu também? Aprendeu. A gente só desenvolveu a escrita recentemente para essas línguas, então todo o conhecimento acumulado ao longo dos séculos veio através das narrativas, né? Então é muito importante, é assim que a cultura se transmite, dos anciões para os jovens. E essa figura do narrador? É a figura do artista na nossa cultura, né? É fundamental. Ele transforma a linguagem coloquial numa forma de poesia. O professor da Universidade de Campinas aposta em ações para que comunidades indígenas construam formas de revitalizar suas línguas. Para isso, realiza oficinas junto a professores indígenas e falantes idosos. Precisa que os falantes nativos estejam lá. Que, aliás, em algumas comunidades é a única oportunidade que os falantes nativos realmente se reúnem e passam a falar novamente a língua. E depois a gente elabora com eles. Então vamos sistematizar o conhecimento sobre isso. Eu vejo ele mais crescido, eu falo cacoá. Na cultura indígena, língua e sabedoria estão unidas. Que é nessa língua que a gente aprende que não consegue, em hipótese alguma, ser soberano na natureza. Que a gente não consegue viver sem ela. E aí todo esse respeito de ser cuidadoso com tudo que a natureza nos dá vem pelo aprendizado falado nessas línguas indígenas. Então, para mim, isso é magnífico. Como que eu digo obrigada? E você vai ver daqui a pouco. O filme conta a história de Roberto Burle Marx, um dos maiores paisagistas do mundo. E a seguir, um balanço dos temas ambientais de 2018 e os desafios da área para 2019. O Repórter Eco volta logo mais. Agora você acompanha um balanço dos principais temas de meio ambiente que tiveram destaque em 2018 e os desafios socioambientais para 2019. Em 2018, os oceanos despertaram alerta internacional. Esses berçários da vida tornaram-se depósitos de lixo. Grande parte um resíduo que demora séculos para se degradar. De acordo com a Organização das Nações Unidas, até 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar, se nada for feito. A ONU ela vem trabalhando no fomento, no estímulo ao desenvolvimento de planos regionais e planos nacionais de combate ao lixo no mar. O Brasil, por exemplo, em 2018, começa a estruturar o seu plano nacional de combate ao lixo no mar, que tem previsão para ser lançado na sua primeira versão em 2019. Então é um dos movimentos que foi fortalecido no Brasil em função do compromisso voluntário assumido pelo Brasil na Conferência dos Oceanos em 2017. Para Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, é preciso falar sobre os oceanos e fortalecer instituições, centros de pesquisa que mostram a importância da vida marinha. A gente tem nos oceanos uma importante fonte de riqueza e uma importante fonte de inspiração, né? Então é fundamental que a gente consiga mobilizar os interesses nacionais para que a gente consiga podendo cuidar e usufruir dos benefícios que os oceanos trazem para a sociedade brasileira, mas também para a humanidade. O aquecimento global provoca impactos em todos os cantos da Terra. Secas prolongadas, chuvas intensas, inundações, degelo nos polos, destruição dos corais. Mas poucos países deram atenção a elas em 2018, segundo Paulo Artacho.
professor do Instituto de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Nós estamos levando o nosso planeta a um aumento médio de temperatura da ordem de 3 a 4 graus, o que significa que regiões do Brasil, como o Nordeste brasileiro, pode se aquecer da ordem de 5 a 6 graus. Isto vai mudar o regime hídrico, isso vai mudar e muito a chuva, que sustenta ainda a economia daquela região, e com isso nós podemos esperar impactos socioeconômicos enormes no Brasil se nada foi feito realmente para cortar a emissão de gás de efeito estufa. A destruição das matas contribui para o agravamento do aquecimento global. O Brasil abriga 1/3 do que resta das florestas tropicais do mundo. Mas o desmatamento da Amazônia está perto de chegar a um estágio irreversível. A maior floresta tropical do mundo já perdeu 20% de toda a área original e, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da Amazônia cresceu 13,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018. A Mata Atlântica está originalmente presente em 17 estados do Brasil, inclusive em São Paulo. O que resta dessa floresta tropical tão rica em biodiversidade sofre pressão da expansão urbana e não do crescimento da agricultura, que migrou para o interior do país. O Cerrado brasileiro enfrenta situação dramática. O bioma já perdeu 50% de sua área para agricultura e pecuária. Por isso a importância de ter a PEC do Cerrado, que é uma inclusão do Cerrado na proteção da Constituição. Ora, então nós vimos o agronegócio foi muito forte e incentivado no Cerrado, isso tem um impacto muito grande, e na Amazônia o pior dos mundos, né? É ser desmatado na pata do boi, ocupando terras públicas, aliás, terras públicas não, nossas terras, que o governo devia estar cuidando, para ser incorporado em patrimônios de fazendas, com grandes frigoríficos e tudo. Então, nós temos duas pressões violentíssimas nisso. E o Pantanal, que começa também a ter uma pressão grande do agronegócio que está nas bordas. Cuidar bem das nossas florestas é essencial para o futuro. Se o Brasil destruir a floresta amazônica, isso é um dano sem retorno. Nós temos que ver que floresta em pé dá mais lucro que floresta tombada. Isto vai trazer um dano para o clima do próprio Brasil, para o próprio agronegócio, que depende da chuva que é processada na Amazônia, muito grande. A natureza é a maior aliada do Brasil. O Brasil tem o que nenhum outro país do planeta tem, a natureza ao lado de toda a nossa produção. Uma vez que uma floresta tropical daquele tipo é destruída, dificilmente nos próximos milênios essa floresta poderá se recuperar. Nós somos um país com um maior ativo, né, biológico, ambiental, e que pode se transformar claramente em economia. É fazer um ganha-ganha. Ganha a natureza, ganha a sociedade e ganha a economia. Nós temos que seguir esse caminho. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Ubuntu, símbolo da união e respeito entre todos os seres humanos. Ubuntu é uma filosofia milenar da África subsaariana, região situada abaixo do deserto do Saara. Uma palavra com muitos significados, geralmente traduzida como humanidade para com os outros, ou eu sou, porque nós somos. Um conceito que teria origem no Zulu e no Lhosa, duas línguas do grupo Bantu, faladas pelos povos da África do Sul. A noção do Ubuntu
inspirou a luta contra a segregação racial e a política de reconciliação promovida por Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano e Prêmio Nobel da Paz. Mandela dizia que Ubuntu quer dizer respeito, cortesia, generosidade, confiança, fraternidade, compaixão, solidariedade. Significa cooperação, acolhimento. Segundo a tradição africana, uma pessoa com Ubuntu está aberta, disponível. Ela apoia as outras e não se sente ameaçada por elas. Ubuntu é a crença na comunhão que conecta toda a humanidade. O ser humano como reflexo do universo, considerado um todo orgânico, que tende à harmonia e no qual cada indivíduo seria um aspecto da unidade universal. Ubuntu, uma palavra nativa do continente africano. A expressão da essência do ser humano. E você vai ver a seguir. A vida do paisagista Roberto Burle Marx é revelada em filme. O Repórter Eco volta logo mais. O filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx, conta a história de vida do brasileiro que foi um dos mais importantes paisagistas do mundo. Ele criou jardins que mostram a beleza das espécies de plantas do nosso país. Aos 7 anos, eu já tinha uma coleção de plantas. Minha tia me deu uma Alocasia cúprea. A emoção foi tão grande que eu não consegui dormir. O filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx, é um passeio pela obra do paisagista que não só descobriu espécies nativas da biodiversidade brasileira, como revelou toda a beleza delas nos jardins que criou. É incrível que ainda hoje posso descobrir plantas desconhecidas para a ciência. Por isso, existem mais de 30 plantas com o nome Burle Marx. Desde criança, o Burle Marx foi hiperligado, era um apaixonado pelas plantas. Mas aos 17 anos, ele passou 1 ano e meio em Berlim. E lá, ele, numas aulas de desenho, começou a visitar o Jardim Botânico de Dahlem. E ficou impressionadíssimo com a exuberância de uma flora que ele via nas estufas do Jardim Botânico. Ele percebeu que essas plantas eram a flora brasileira. Artista plástico Roberto Burle Marx se dedicou à pintura, à escultura, tapeçaria e criação de joias. Mas o maior destaque para o nome dele foi mesmo no paisagismo. Ele realizou mais de 3.000 projetos em 20 países. Aqui no Brasil, na capital pernambucana, ele assinou o projeto do primeiro jardim público em 1934. O Burle Marx tinha uma predileção especial pelas áreas públicas. Ele entendeu claramente a necessidade desses locais onde os homens, as pessoas podiam se encontrar, se entender e se restaurar e entrar em interação com o meio ambiente, com os ciclos da vida, não os ciclos do relógio, do computador, da nossa pressa cotidiana. Quando eu me lembro do Leme e de Copacabana quase sem casas,
me dá a impressão de uma vida mais equilibrada, em que você sentia o cheiro da praia. Hoje você só vê arranha-céus. A voz que ouvimos é do ator e diretor de teatro Amir Haddad. A narração dá vida aos textos escritos por Burle Marx, que morreu em 1994. O paisagista nasceu em 1909, em São Paulo, filho de pai alemão e de mãe pernambucana. Na infância, foi morar no bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Defensor do meio ambiente, Burle Marx denunciou transformações da paisagem e a perda do nosso patrimônio natural. Durante a ditadura, ele fez uma longa viagem, uma expedição à Amazônia e apresentou um relatório no Congresso e na imprensa e também nas televisões, rádios e televisões, contra a devastação ambiental que estava ocorrendo durante a ditadura, na nossa famosa Transamazônica. É pena que a gente muitas vezes seja orientado por uma mentalidade que eu não entendo, se é burrice ou é egoísmo, ou interesse de grupos. O Brasil está sendo totalmente loteado. Ele tem como legado essas realizações que a gente vê visíveis, né, em vários parques, jardins, o calçadão de Copacabana e outras obras muito importantes, mas também essa ideia, esse conceito do próprio Burle Marx, que é ao fazer um projeto, a trabalhar um projeto de jardim, ele observar o entorno, ver as espécies, entender a dinâmica do meio ambiente, onde esse trabalho vai se situar e começar a partir dali. O modernismo no paisagismo é Roberto Burle Marx e ele é reconhecido no mundo todo dessa forma. Me dá uma satisfação muito grande quando penso que plantei essas palmeiras. Demonstração de que fiquei velho. Mas o plantar é que dá a medida da vida. O prazer de ter plantado e ter visto crescer me dá uma grande emoção. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. A gente encerra hoje com uma frase do filósofo francês Edgar Morin, um dos grandes pensadores da atualidade. Pela primeira vez, todos os seres humanos de todos os continentes se encontram, sem que eles saibam, reunidos em uma mesma comunidade de destino. Sofrem os mesmos riscos, os mesmos problemas fundamentais, os mesmos perigos ecológicos. E isso cria as condições para que nasça um novo mundo. A equipe do Repórter Eco deseja um 2019 de esperança na construção de um mundo melhor e mais digno para todos, com respeito pela diversidade de formas de vida da Terra. Até o próximo programa!